E aí pessoal, galerinha do sexto ano, bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Antes, porém, não se esqueçam, hein? Assistam o vídeo, depois curtam, inscrevam-se no nosso canal, acione o sininho para saber novas notificações e novos vídeos do professor e compartilhe para os colegas, né? Vamos aí partilhar conhecimentos matemáticos, ok? O tema hoje, muito legal, se chama Propriedades da Potenciação. E vamos explicar um pouquinho o que é propriedade. Propriedade é uma característica. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta. Aí alguém pergunta, tá, mas que cor é a sua bicicleta? Azul. E a sua bicicleta ela tem freio? Sim, tem freio nas duas rodas. Ou seja, propriedades é a mesma coisa que uma característica, né, de alguma coisa. Na matemática, em vez de a gente falar característica, a gente fala propriedade, tá bom? Então, propriedade 1 da potenciação. E ela serve para quê? Para facilitar a nossa vida, tá bom? Sempre que vocês ouvirem a palavra propriedade na matemática, é algo que vem para facilitar as nossas continhas, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Então a primeira propriedade da potenciação é quando você tem uma multiplicação de potenciação de bases iguais. E aí eu dou um exemplo aqui, olha lá. Multiplicação de duas potenciações. E as bases delas é quem? O número 2. Então vamos ler novamente. A primeira propriedade é quando você tem uma multiplicação, olha lá, de potências. E as bases têm que ser o quê? Iguais, ó, bases iguais. Vocês lembram, o número de baixo base, o de cima expoente. Então, pessoal, sempre que a gente encontrar esse tipo de situação matemática que a gente quiser resolver, é simples. A gente pode primeiro transformar essas duas potenciações em apenas uma. E como é que a gente faz isso? Olha que fácil. Eu conservo a base. Qual é a base? 2. E somo os expoentes. Olha lá o que eu fiz com os expoentes. Somei 3 mais 4. Depois que eu fiz isso, eu novamente repito a base. E somo de verdade agora. 3 mais 4, 7. Então, olha lá. Essa propriedade número 1 permite com que eu pegue uma multiplicação de bases iguais e transforme todas essas potenciações em apenas uma. Muito legal, né, pessoal? Ah, tá bom, professor, mas prova, como é que é isso? Ah, fácil. Vamos lembrar da potenciação? Vamos pegar primeiro essa. Quantos montinhos eu tenho aqui? 3. Vamos fazer os 3 montinhos? Tá. E aqui, tem quantos montinhos? 4. Lembra que o expoente te dá a quantidade de montinhos na potenciação. E quem é o número que vem dentro dos montinhos? A base, né? Olha lá. Olha. E que conta que a gente faz mesmo na potenciação, quando a gente transforma em montinhos? A multiplicação. E ele já tem essa multiplicação aqui no meio que eu usei pontinho. Olha lá, pessoal. Então, vamos fazer o inverso agora. Vamos contar os montinhos para ver quanto que dá. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá. 7. E que número que está dentro desses 7 montinhos? O número 2. Tá certo? Tá provado para vocês que eu posso, quando tiver uma multiplicação de bases iguais, conservar a base e somar os expoentes. Muito legal, né? Agora a gente vai praticar um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Multiplicação de duas potências e a base é o 6. Eu conservo a base e somo os expoentes. Olha lá, 9 mais 3, que vai ser igual, conservo novamente e somo. 9 mais 3, 12. Muito legal, né, pessoal? Então o que eu fiz? Consegui simplificar isso aqui. Peguei duas potências e transformei em apenas uma. Aqui, a segunda, exemplo C. Conservo a base e somo os expoentes, ok? Aí, eu, igual de novo, mantenho a base e agora eu resolvo a soma. 5 mais 2, 7. Então, quanto que é 1 elevado a 5 vezes 1 elevado a 2? 1 elevado a 7. Essa aqui é a simplificação, ok? Agora eu tenho uma multiplicação de 3 potências. As bases são iguais? São. Então, eu repito a base, que é o 3, e somo os expoentes. 4. Qual é o expoente aqui quando não tem nada, pessoal? É 1, né? Porque eu tenho um montinho de 3. Então, quando não aparece nada, é 1, tá bom? Ó, quando não aparece nada, eu vou colocar aqui 1. Mais 1. E qual é o último expoente? Mais
3, que vai ser igual, repito a base, 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8. Portanto, eu simplifiquei. Eu tinha 3 potências de base iguais e transformei em apenas uma, tá bom? Esse é o processo de simplificação. E por último, repito a base, de novo, não tem nada 1. Somos expoentes. 1 mais 5 mais 7. Aí eu repito novamente, repito a base e somo 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 13. Muito bom, né, pessoal? Importante a gente saber que essa propriedade só serve quando a conta aqui é multiplicação e quando as bases são iguais. Muito legal. Aguardem a próxima videoaula, que a gente vai passar a segunda propriedade. Estamos voltando agora com a propriedade 2 da potenciação. E a propriedade 2 diz o seguinte, pessoal. Quando eu tenho uma divisão de potências e as bases são iguais. Olha lá, quando eu tenho uma divisão, olha a conta, divisão de potências. Tenho duas potências aqui. E o que acontece com essas duas potências? As bases dela, que é o 5, ó, são iguais. Quando isso acontece, pessoal, eu também, assim como no exemplo da multiplicação, eu consigo simplificar, ou seja, eu consigo transformar essas potências em apenas uma. E como é que eu faço agora? Olha que fácil, pessoal. Quando eu tenho divisão de bases iguais, eu conservo a base igualzinho à propriedade 1. Só que agora, em vez de somar, como anteriormente, na multiplicação, eu subtraio os expoentes. Então, é 6 que tira 2, tá certo? E aí, feito isso, eu repito novamente a base e subtraio. Faço a continha. 6 tira 2, 4. Olha que legal, pessoal. Muito interessante, muito simples, né? Então, na divisão de potências de bases iguais, olha lá, eu conservo a base e subtraio os expoentes. E aí faço a continha. Ah, professor, de novo, prova aí. Beleza, então vamos lá de novo. Vamos pegar essa potenciação. Vamos começar pelo expoente. Quantos montinhos você tem? 6, não é? Vamos só fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos montinhos, agora vamos para essa potência. Quantos montinhos você tem nessa potência? 2. Eu vou fazer embaixo, tá bom, pessoal? Tudo bem? Porque agora eu vou dividir. Na divisão, ó, eu posso anular um montinho de cima e um montinho de baixo. Posso anular um montinho de cima e um montinho de baixo. E agora eu não posso mais anular. Por quê? Porque eu só tenho montinhos em cima e não tenho mais montinhos embaixo. E olha lá quanto que sobrou. Quantos montinhos sobraram? 1, 2, 3, 4. Olha lá, pessoal, o número do expoente. 4 montinhos. E qual é o número que vem aqui dentro mesmo, pessoal, dos montinhos? Né? Eu faço os montinhos. E quais os números que vem dentro dos montinhos? O número 5, né? Olha lá, número 5. Fechou? Agora, mais interessante. Por que é que eu corto o expoente com o índice, pessoal? O número de cima, desculpa, com o número de baixo. Porque na divisão, todo número dividido por ele mesmo é igual a quem? Todo número dividido por ele mesmo é igual a quem? 1. 1. E aqui em cima não é multiplicação? Olha lá, é multiplicação. Então, quanto que ficaria 5 dividido por 5? 1. Aí eu vou fazer isso aqui também. E 5 dividido por 5? 1. E no meio deles, vezes. Tá bom? E aí, quanto que sobraria aqui? Vamos fazer aqui? O 5 elevado a quem? Quantos montinhos? 4, né? Que também está multiplicando. Tá certo? Só que eu vou fazer uma pergunta para você. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, esse 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 5 dá 5. Por isso que eu cortei aqui direto. Ó. Nem precisei fazer a conta. Quando é divisão, eu posso cortar o de cima com o de baixo. E o que sobrou aqui é a minha potência final. Muito legal, né? Agora vamos para os exercícios práticos. Agora é só fazer. Na divisão, o que é mesmo? Mantenho a base e subtraio os expoentes. Ó, 9 tira 2. Aí eu coloco o sinal de igualdade e continuo a conta. Repito a base. E quanto que é 9 tira 2? 7. Olha lá, pessoal, que interessante. 4 elevado a 9 dividido por 4 elevado a 2 é quantos? 4 elevado a 7.
Exemplo C. Conservo a base e subtraio quem? Os expoentes. É o 5 e o 3. Põe o sinal de igualdade de novo, repito a base, ó, e subtraio. 5 tira 3, 2. Olha que legal, hein? Aqui, quem é a base? É o 10. E eu vou subtrair os expoentes. O primeiro expoente é o 10. O segundo expoente é quem? Quando não aparece? 1. Então, menos 1. E o terceiro expoente? Menos 5. Portanto, aqui vai ficar o quê? 10. E aí você resolve os expoentes. 10 tira 1, 9. 9 tira 5, 4. Olha lá. Então, eu tinha uma divisão com 3 potenciações. As bases eram iguais, eu simplifiquei e transformei em apenas uma. Não facilita a vida da gente? Facilita muito. E por último, conservo a base e subtraio os expoentes. Em cima desse número aqui, quando não tem nada, é quem? 1. Não posso esquecer. Aí eu mantenho a base novamente. 8 tira 3, 5. 5 tira 1, 4. Olha que legal, pessoal! Mais uma vez, a gente tem que entender o seguinte, que essa propriedade, eu só posso fazer isso quando eu tiver uma divisão e as bases forem o quê? Iguais, tá bom? Fechou? Agora a gente vai para a terceira propriedade da potenciação. Muito legal, né? Pessoal, a terceira e última propriedade, que se chama potência de potência. Olha que legal! Potência de potência. Por que potência de potência, pessoal? Olha aqui o exemplo que eu dei, ó. Eu tenho duas potências aqui, porque eu tenho dois expoentes, né? Se eu tenho dois expoentes, logo eu tenho duas potências. Eu posso até ter mais do que duas, tá bom? Então aqui eu tenho 5, que está sendo elevado a 2, e depois tudo isso aqui está sendo elevado a 3. Portanto, quando você tem essa situação matemática de uma base com vários expoentes, nós falamos que nós temos uma potência de potência. E como é que eu simplifico isso transformando em apenas uma potência, né? Como assim na primeira propriedade e na segunda? Olha, isso é muito fácil, pessoal. Olha lá, conservo a base e agora eu multiplico esses dois expoentes. Olha lá, 2 vezes 3 que eu montei aqui. E por fim, conservo novamente a base e multiplico mesmo. 2 vezes 3, 6. Então, pessoal, a pergunta é: quanto que é 5 elevado a 2 e elevado a 3? 5 elevado a 6. Muito fácil, né? Na primeira propriedade, quando era multiplicação, a gente juntava os expoentes, somava. Na segunda propriedade, quando era divisão, a gente subtraía. E na terceira propriedade, que é a potência de potência, a gente multiplica os expoentes. E mais uma vez, vamos provar por que a gente multiplica, né? É importante a gente saber o porquê. Então vamos lá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos pegar o primeiro expoente. Qual é o número que tem aqui? 3. Então isso na potência quer dizer o quê? Que você vai ter 3 montinhos da base, não é, pessoal? Só que eu vou ter 3 montinhos de tudo isso aqui, ó. Quem é a base? O 5 elevado a 2, certo? 5 elevado a 2, perfeito? Eu tenho 3 montinhos de tudo isso daqui. Lembrando que qual é a conta deles, entre eles mesmo? Multiplicação. É assim que a gente resolve potência. Tá, mas aqui dentro desses montinhos eu tenho outra potência. Tudo bem, então eu vou transformar em montinhos também. Qual é o expoente aqui? 2, então aqui eu vou ter 2 montinhos. Certo? E qual é o número? 5. Aqui eu tenho quantos montinhos? 2 montinhos. E qual é o número agora? 5. E aqui eu tenho o quê? 2 montinhos. E qual é o número? 5. Certo? Tudo bem? Olha lá. Então, essa potenciação se transformou em 2 montinhos, porque o expoente era 2. Essa se transformou em 2 montinhos e 5. E essa se transformou em 2 montinhos e 5. E quando você faz isso, qual é a conta mesmo entre eles? Multiplicação, porque toda potenciação é uma multiplicação. E aí eu cheguei no final. Olha que interessante, pessoal. Agora vamos contar os montinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá o expoente. 6 montinhos.
6 montinhos de qual número? 5, olha lá. Está provado para vocês que na potência de potência a gente pode manter a base e somar os expoentes. E agora, muito fácil, a gente vai, né, treinar, fazer alguns exemplos aí que o professor preparou para vocês. Olha lá, potência de potência, porque eu tenho 2 expoentes e apenas uma única base. Mantenho a base, que é o 3, e multiplico os expoentes. Certo? Aí eu repito a base novamente. Quanto que é 4 vezes 2? 8. Muito legal. Mantenho a base, multiplico os expoentes. 2 vezes 5. Agora, de novo, mantenho a base e agora eu só resolvo 2 vezes 5. 10. Muito legal, muito interessante. Então, 1 elevado a 2 elevado a 5 é 1 elevado a 10. Perfeito? E olha que essa, pessoal, pode acontecer isso também, de você ter... Olha quantos expoentes eu tenho aqui. É a mesma coisa, mantenho a base e faço o que com os expoentes? Multiplico. 2 vezes 4 vezes quem? 3. Tá certo? Aí eu resolvo, mantenho a base, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Muito legal, né? E por fim, mantenho a base, multiplico os expoentes. Quanto que é 2 vezes 9? 18. Fechou? Muito legal, né, pessoal? Então, é isso que a gente acabou de ver, são as propriedades da potenciação. Muito legal, muito fácil, e ela serve mesmo para facilitar e simplificar as nossas vidas, tá bom? Não se esqueça, estamos acabando essa videoaula. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, né, de ligar lá o sininho para vocês estarem recebendo as notificações do professor e fazer a inscrição, claro. Um beijo a todos. Brigadu e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.